Boa tarde. Hoje damos destaque a um trabalho monográfico sobre o território e os habitantes das freguesias envolvidas na obra de Albufeira da Caniçada, a que o autor, António Soares Pereira, chamou Vidas de um Povo. Recordando, em janeiro de 2012, estivemos aqui apresentando o que era então uma ideia perseguida pelo nosso convidado, no sentido de produzir um trabalho monográfico sobre a herança patrimonial das gentes, sobretudo circundantes da barragem da Caniçada, como refere no prefácio Artur Gonçalves Fernandes. As freguesias são Cova, ou São João da Cova, Ventosa, Caniçada, Soengas e Parada, no concelho de Vir do Minho, e Valdozende, Rio Caldo e Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Douro, isto em busca da identidade e de memórias pessoais, familiares e coletivas. O produto final, Memórias de um Povo, em primeira edição, foi apresentado na Casa do Autor em 12 de novembro de 2016, com a presença dos autarcas das freguesias envolvidas, também o Presidente da Câmara de Vir do Minho, a Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, o Arcipreste de Vir do Minho e o autor do pós-fácio José Marcos Fernandes, entre outros convidados. No ano seguinte, em maio de 2017, foi editada uma segunda edição. Agora, o autor apresenta uma terceira edição, aprimorada e melhorada, como refere no prefácio o professor Artur Gonçalves Fernandes, e que o autor justifica na sua nota introdutória pelo âmbito territorial e o número de freguesias abrangidas. Saído da vida ativa, e o nosso convidado não se limita ao sedentarismo que mais habitualmente se faz da situação de reforma. Além de desenvolver um projeto de turismo em espaço rural, produziu esta monografia, como diz, um trabalho de base para todos os outros que se lhe seguirem, conforme está dito no escrito na secção de apresentação pelo professor José Marcos Fernandes. Desde os nossos antepassados que sentimos fascínio por este Rio Caldo, que nos é comum, que nos une e identifica, muito mais desde a construção da barragem da Caniçada, diz por sua vez o autor, no primeiro parágrafo da nota introdutória do livro. E quanta memória se perde, quanto saber da vida feita, quantas vidas passadas que nos ajudariam a perceber melhor o mundo onde vivemos. Ajudar a conhecer estas memórias de um povo é a proposta de falar daqui de hoje, momento que abre ao conhecimento de quem nos ouve o que foi o trabalho de anos. O nosso convidado é, então, António Soares Pereira, autor da monografia Memórias de um Povo. António, boa tarde, obrigado por teres vindo. Será demais perguntar quantos anos para chegar à primeira edição? Zé Luís, boa tarde, senhores ouvintes. Deixa-me só aqui corrigir uma coisa. É Vidas de um Povo. E não memórias. Ou vidas de um povo. É o que está escrito. Exatamente. Ora bem, as coisas, os livros, as ideias, os sonhos, são coisas que se vão alimentando através dos tempos e com convivências que nós vamos tendo, não é? No entanto, há algo de pessoal nisto também. Há sempre. A própria vida do autor também por aqui passa, ou passou também, e continua passando. É assim, hoje, se alguém me perguntar as motivações, eu posso responder. Daqui a quanto tempo, eu não sei, mas deixarei de cá estar. E, portanto, quem vai ler este livro, se não tem dados sobre o autor, pode ficar muito confuso. Como é que alguém faz um trabalho destes e não se apresenta, não é? Portanto, acho que é de alimentar justiça e de alimentar, enfim, correção a fazê-lo. Nem sequer é feito por vaidade ou por outra natureza qualquer, mas sim por uma questão de princípio, porque, de facto, é fundamental e eu vejo isso noutros trabalhos. Mas isso porque se refere ao lugar ou à freguesia onde nasceste também. O nosso tentar contar aquilo que foi a história e o que são as memórias de quem lá vive e viveu é o motivo principal. De facto, vamos lá ver, eu tive aqui há uns anos um cliente que me disse assim: os senhores aqui devem estar ter momentos de tristeza porque vivem aqui no meio de serras.
Nós não vivemos propriamente na Serra, mas estamos, de facto, numa área territorial, digamos que entre a Estrada 103 e a Serra da Cabreira, ou a Serra de Rio Caldo, ou do São Bentinho, ou da Serra do Gerês, estamos mais ou menos a meio, portanto... Quem nasceu ali não repara nisso, não tem estes sentimentos, mas quem vem de fora a ver se pode reparar. Agora, a verdade, temos que reconhecê-la hoje, porque isto em tempos não foi assim, temos que reconhecê-la hoje. O nosso território ali é um território de montanha. Mesmo a agricultura que se fazia era uma agricultura muito precária, porque não tinha dimensão e, portanto, por muito gosto que nós tenhamos e temos, que a gente toda a gente gosta da sua terra onde nasce, de um modo geral. Raramente alguém diz que não. Agora, a verdade é que, de facto, há que reconhecer hoje que não foi nada fácil, não era fácil. E quem viu os tempos, quando eu nasci em 48, depois, logo nos anos 50, comecei a olhar para o mundo e a percebê-lo, de facto, isto mudou Fixar tudo. ali não era fácil. Sim, com certeza, mudou tudo, está tudo mudado, e se alguma coisa não se registra, daqui a umas décadas ninguém sabe nada, ninguém sabe, porque as pessoas também vão morrendo, não é? Há gente que está aqui, consta deste livro aqui, e que já não estão cá. E ainda este ano morreram, ano passado morreram, nos anos anteriores também morreram. Portanto, já há poucos são os vivos que são mencionados aqui neste livro. Mas tudo isto, e é evidente, a influência de um rio. É a natureza pujante que nós temos ali, não é? Quer dizer, enfim, é a natureza pujante, é o Gerês, é o São Bentinho da Porta Aberta, é tudo isso que eram os romeiros. É a caniçada. É a caniçada, é os romeiros que passavam por ali, é tudo isso, é toda uma envolvente que mexe connosco, não é? E, portanto, a memória é isso, é deixar memória para que nós possamos entender. E, aliás, eu desenvolvo isso um bocadinho bastante bem e explico até a questão dos Gerês e tudo isso, porque se não fosse isso seria ainda bem pior do que o que foi. Claro, como está dito, muitas foram as buscas feitas para buscas, conversas, foram. visitas. Foram, e muitas participações. Realmente muita gente a contar o que viu, o que sentiu, etc. Isso, muitas participações, que aliás é muito honroso para mim. Este livro é um livro aberto, não sou só eu apenas que escrevo, há gente aí. Eu sou apenas o responsável pela introdução destes trabalhos, mas de resto há muita gente a colaborar, de várias proveniências e até de várias formações, não é? Pessoas mais simples e pessoas mais ilustradas e académicos, etc. Quer dizer, temos tudo isso aí. Mas digamos, a figura principal, sem modéstia na vaidade, é o autor. Sim, mas podia ser outra pessoa. Podia ser outro. Como em tempos, sobre o Conselho, foi o Padre Zé Carlos Alves Vieira. Sim, faz este ano 100 anos que de facto ele editou o seu livro. Aliás, o professor Marcos Fernandes fala nisso, e muito bem, no pós-fácil. E também recorda das dificuldades que ele teve e das reclamações que fazia sobre a dificuldade em encontrar documentos. Estamos no princípio do automóvel, já andava de automóvel nessa altura a correr as freguesias, e ele fala nisso, e portanto deve ter sido um trabalhão difícil organizar aquilo batido à máquina. Hoje temos computadores, na altura não havia nada disso, não é? Mas também com as dificuldades em encontrar documentação. Claro, como eu hoje tenho, há pessoas que não me respondem a questões que não responderam a questões que eu perguntava, porque as pessoas não valorizam isso. Em organismos oficiais foi fácil chegar ao que... Perdão? Em organismos oficiais foi fácil chegar eu devo, aos documentos. É curioso, quando vinha para aqui, vinha exatamente a pensar nisso. Eu tenho muita gratidão por aqui pela Conservatória de Vieira do Minho, pela Conservatória de Terras do Bolo, pelo Tribunal de Vieira do Minho, que em tempos me deu uma grande ajuda, um senhor que lá estava, e outras entidades em Braga, o Arquivo Distrital, a Irmandade de São Bentinho da Porta Aberta, as juntas de freguesia da Ventosa, de Rio Caldo, de Caniçada, e por aí fora, quer dizer, aquilo onde foi possível chegar, onde foi possível investigar. Portanto, há de facto muita investigação. Questões que realmente ajudaram muito neste trabalho. E um trabalho que é também a sua parte de trabalho solitário.
O trabalho é... Depois das conversas, depois O trabalho depois é isso. da busca de documentos? Sim, depois é trabalhar, depois é organizar as datas, é ver onde é que está a informação, é compilá-la, é pô-la nos sítios que se deve pôr, enfim, é tudo isso. Numa primeira edição houve apoios dos municípios. E agora também. Continua a haver. Na segunda edição também. Na segunda eu não pedi, não tive coragem de pedir a ninguém. Eu na segunda edição pedi só a um patrocinador, foi só um patrocinador que me arranjou um financiamento com algum significado. E eu não tive coragem de pedir a mais ninguém, porque é assim, não se anda a bater às portas de qualquer maneira. Aliás, sobre isto devo dizer o seguinte, que é muito agradável. Da primeira edição, as pessoas confiaram em mim e eu fiquei muito honrado. E foi muita gente. Foi muita gente que, de facto, confiou em mim, desde privados, portanto, particulares, a entidades públicas, juntas de freguesia, o município de Vieira do Minho, na pessoa do engenheiro António Cardoso, no município de Terras do Douro, na altura, o professor Crassel e agora também o professor Tibo, o Sr. Presidente Tibo, etc. Portanto, e várias juntas de freguesia. Portanto, há muita gente que, de facto, participou. E não há dúvida que desta vez, o que é mais curioso, naquelas pessoas que até duplicaram o patrocínio relativamente à primeira edição, porque há gente que repetiu, não só o repetiu, como o faz com um sorriso de satisfação, de alegria, de muito conforto. Ou seja, é uma espécie de um abraço, de dizer, nós estamos aqui para ajudar, nós ajudamos, nós fazemos-lo com muito gosto. É um dado novo que eu registro com muito agrado, porque não estava à espera. Não estava à espera deste sentimento das pessoas. Não é um nem dois, são mais. Isto também sem qualquer outra intenção de falta de modéstia ou não, pelo interesse do trabalho, pelo interesse do livro, pelo interesse que ele suscita nas pessoas. Suscitou, daí as 3 edições, se não tivesse interesse... É curioso que as pessoas, quando me deram alguns deles, que outros ainda não deram, mas alguns já deram, na entrega, ao receber os meus livros, esta terceira edição, e fazer o respectivo pagamento do patrocínio que prometeram, nota-se isso perfeitamente. E, quer dizer, e a verdade é que ainda não tinham visto o livro, mas já tinham visto a primeira edição e a segunda. Porque eu mesmo aos patrocinadores que só patrocinaram a primeira edição, eu quando editei a segunda ofereci-lhes um livro a cada um, por uma questão de cortesia e de gratidão. Para mim a gratidão é uma coisa muito importante, parece uma coisa que está aí. Algo que hoje se vê menos. Escasseia em algumas coisas e eu mantenho ainda esses procedimentos porque acho que são importantes. E a verdade é que eu fiz isso e as pessoas que já conheciam o primeiro trabalho e o segundo, agora olhavam para este e dizem, há que acreditar que este é melhor e, portanto, daí o sorriso, daí o ser agradável, daí o ser generoso, daí o ser... Enfim, ter este teu comportamento realmente muito peculiar e, como digo, não estava à espera, mas é muito agradável receber esses... Mas isto também repito, porque o trabalho cria interesse nas pessoas. O trabalho, e eu acho que é sobretudo a confiança que as pessoas têm em mim. Acho que é isso, porque realmente, como digo, a terceira edição, quando lhes entreguei, ninguém tinha lido. É claro que esta terceira edição é uma terceira edição bastante inovadora, por um lado pela parte gráfica, isto é, toda a parte gráfica foi remodelada, coisa que na primeira e na segunda eu não sabia fazer. E depois aprendi, arranjei um software que me ajudou nisso, andei a explorá-lo, etc. E, portanto, tem um trabalho gráfico muito fora do comum, que, aliás, na gráfica, o próprio indivíduo que fez o trabalho de paginação me disse que nunca tinha feito um livro assim, e eu duvido que alguma vez até faça, porque isto é muito caro, porque consome muito tempo. Eu posso dizer que houve aqui fotografias que estão neste livro, que andei de volta delas 3, 4 horas, algumas até 5 horas. Porque é um trabalho muito minucioso, requer muita atenção, é repetitivo, enfim, é de facto. Agora, está muito interessante. E tem novidades muito interessantes. Tem, por exemplo, aqui a prevenção da cura do cancro, que as pessoas podem fazer o que ali tem, porque eu fiz a experiência em mim próprio e está a resultar muito bem. Eu tenho hoje mais saúde do que tinha antes. Tem a pessoa, isto das novidades,
tem a pessoa o que era o homem, o Camões, já há 500 anos, portanto, também nas comemorações do seu nascimento, portanto, a pessoa em si, porque o resto, de um modo geral, as pessoas vão saber. Mas a questão essa era uma das curiosidades que já é notada também pelo professor Marcos Fernandes. Numa monografia à volta de uma área territorial limitada, há algumas freguesias de Terras de Douro e de Vieira do Minho, vem não só Camões, como as descobertas. Em que é? É essa referência a Camões como as descobertas. Sim, as descobertas, sim. Porquê? Porque é importante, estamos nas comemorações dos 500 anos dos descobrimentos e o Camões foi de facto o poeta de eleição que deu voz, que tornou as descobertas qualquer coisa de extraordinário, não é? Porque só que as cantou, como se diz. Que as cantou, que enfim, que ainda hoje são... Foi tão importante que ainda hoje estão atualizadas tudo aquilo que ele disse e escreveu. A circunnavegação é apenas para dar o retrato do que foi as descobertas. Portanto, está ali todo e tem as imagens muito interessantes também associadas para se perceber o que é que esta gente, quando saiu dos portos, quer portugueses ou espanhóis ou de outro sítio qualquer, para ir à procura, em alguns casos do desconhecido, e das primeiras vezes era mesmo o desconhecido, sujeitaram-se a morrer e muitos morreram, alguns morreram mesmo, o caso da circunnavegação, o seu comandante, que era o português ao serviço de Espanha, morreu lá, também lá ficou, e tantos que ficaram, não é? Mas isso, procurando indiretamente invocar também aqueles que se fixaram neste território, os originários deste território, invocando sim, aqueles... sim, nós somos um povo com uma história muito, muito própria, não é? Temos aqui uma mistura muito interessante, muito interessante, e não há dúvida que há uma coisa aqui que eu tenho dito e que acho que é de dizer aqui também publicamente, é que Portugal contribuiu decisivamente para o mapa que temos hoje do mundo, para as culturas que temos hoje do mundo. Porquê? Para o bem e para o mal. Há sempre alguma percentagem de alguma coisa, mas é assim. Mas num caso eu acho que foi mais para bem, sinceramente. Porquê? Porque, na verdade, o comércio até aí estava dominado pelos árabes. Eles tinham um poderio, de facto, enorme. E Portugal, com o seu potencial da construção naval e com a capacidade de se defender e de atacar também de fogo, conseguiram ganhar as grandes batalhas navais. E grandes batalhas navais determinaram o mundo que hoje temos. Mas, a civilização ocidental, vamos acabar esta ideia, a civilização ocidental deve muito a esta pátria. Depois, também, à Espanha, à Península Ibérica, de um modo geral. A Península Ibérica foi, de facto, muito interessante na civilização que nós hoje temos. E a região, ou a zona do Cávado, que procuraste estudar e conhecer, qual é a sua importância? A zona do Cávado é aquilo que hoje vemos, é aquilo que hoje sentimos, é o ecossistema, é a grande vegetação que cresceu a partir daí, porque isto antes da barragem, isso já do meu tempo, antes da barragem os montes estavam pelados, não havia a vegetação que hoje temos. Hoje, com a umidade que a própria barragem incentiva e portanto, produz na natureza, nasce árvores de qualidade, quer de fruto, quer das outras, em qualquer canto, e não era assim. E tornou-se uma zona atrativa para o turismo. Sim, claro, uma zona atrativa para o turismo, sim, é claro, mudou a paisagem completamente, está tudo mudado, não é? Mas a paisagem que vemos hoje mais organizada, quase em socalcos... Esta ideia, já agora deixa-me dizer-te isto, esta ideia do livro
bem de longe, mas sobretudo aconteceu uma vez na biblioteca de Fão, em Esposende, em Ofir, mas também em Esposende, com uma menina que estava lá na biblioteca, que eu lhe lancei a ideia de fazermos um estudo sobre o rio Cávado, desde a nascente em Montalegre até à foz em Esposende. Depois percebi que a sua natureza era tão diversa e tão profunda, e não é um trabalho para um autodidata como eu sou. É um trabalho que teria que ser feito por académicos de vários municípios, e isso eu gostava muito de ver, porque a influência do Cávado, desde Montalegre, como disse há um bocadinho, até Esposende, tem uma influência enorme. Começa logo aqui a parte talvez principal, que é aqui as barragens de Salamonte, é aqui a Caniçada, onde mais se nota a sua influência nesta represa, e depois por aí abaixo, Amares, Barcelos, Esposende e por aí fora, quer dizer, este Cávado merecia um estudo, merecia alguém que fizesse, mas tinha os seus municípios a financiar. De qualquer modo, vamos lá ver outra vez, sem modéstia e sem vaidade. Mesmo um não letrado conseguiu ver reconhecido o trabalho por professores universitários. Sim, o caso do professor Fernando Marques, sim. Duas ideias. E não só ele, mais. Duas ideias. Nada se faz só? Não. É verdade isso. Eu devo a muita gente. Não é preciso ser académico para começar um trabalho destes. Pois, eu gostava de ver os académicos a fazê-lo. Claro que os académicos fazem, os académicos por obrigação. Está referido também. Os académicos fazem por obrigação, porque têm que publicar, e isso faz parte dos académicos. Agora, há outras pessoas que não são académicos, mas são licenciados, e eu gostava muito de ver, de facto, a fazer a empenhar-se nestas publicações, porque estas terras mereciam ser estudadas, e eu esforcei-me por isso. Acho que consegui, de alguma maneira, mostrar um retrato de coisas que eu nem imaginava. Eu descobri coisas que eu nunca imaginei quando me propus a fazer este trabalho, e que foi uma surpresa enorme, até porque há algumas coisinhas que diziam por aí, assim, muito no ar, mas sem nunca ter datas, e eu cheguei lá e eu consegui identificar coisas muito interessantes, muito interessantes. Este trabalho tem aqui detalhes, e as imagens que tem, porque estão todas, as fotografias agora estão todas com um rodapé ou escrita na própria fotografia a explicar o que é que a fotografia quer dizer. Tem muita importância para quem, de facto, quiser perceber em detalhe a questão do valor fotográfico e o que ele representa. Esta terceira edição, neste aspecto, é notável. Eu sou suspeito porque sou o autor a dizer isto, mas penso que não estou a exagerar ao dizer isto. Na medida isso também é reconhecido pelos autores, quer do prefácio, quer do pós-fácio. Sim, o professor Artur e o professor Marcos Fernandes, sim, não há dúvida. De qualquer modo, está aqui retratado, como o título diz, as vidas de um povo ou de vários. Sim, este povo merecia. Que vive nestas freguesias. Este povo merecia. As pessoas, mesmo que não estão cá, mas estão os seus familiares, os seus descendentes. Este povo merecia, de facto, ser estudado, merecia saber-se coisas. Eu realmente telefono, ainda hoje atendi há um bocado um telefone a perguntar: olha, e o meu familiar assim, e o meu familiar. E de facto eu sei explicar, sei dar, às vezes até dar datas quando a minha memória me ajuda. Portanto, vamos estudando isso, o cruzamento de informações, etc. As estradas estão todas. Curiosamente, já agora deixa-me ser um bocadinho mais objetivo. As estradas todas aqui próximas estão todas identificadas, datas quando foram construídas, quando foram renovadas. O ensino está tratado em detalhe como é que foi a sua evolução. E sobre a Ventosa é muito curioso que eu apanhei um batizado de um tio da minha avó paterna, que foi batizado há 178 anos, ou 174 anos,
por um professor de Paredes da Ventosa. E eu não sei se antes desse havia mais algum professor, mas que a Ventosa tem um professor há 174 anos, tem. Isso eu tenho porque eu encontrei. E o ensino foi um processo muito difícil da sua evolução, como todos nós sabemos. Ainda na República, depois no Estado Novo, o ensino teve imensas dificuldades em penetrar e em afirmar-se. E foi muito difícil. Mas já agora também está aqui retratado a evolução do automóvel, do caminho de ferro, enfim, está tudo retratado aqui, tem várias coisas aqui, muita documentação explicadas, porque este trabalho, a saúde que hoje temos, a saúde, eu uma vez fui operado em 1973 no Porto, no Santo António, e os cirurgiões que me operaram não percebiam nada do assunto, não resolveram coisa nenhuma. Tive que, passado uns 10 ou 12 anos mais tarde, fazer uma nova cirurgia para resolver o problema. Quer dizer, a medicina que nós hoje temos, que tínhamos há 40 ou 50 anos, não tem nada a ver com a de hoje. Naturalmente a ciência evolui. Isto está fantástico. Hoje prolonga-se a vida das pessoas, porque a sociedade evoluiu. Isto não é o tempo em que se morria de qualquer coisa. Por isso, trazer as dificuldades e o esforço das pessoas para se fixarem e viverem em zonas destas foi uma das motivações. Em mensagens privadas ao Sr. Ministro da Agricultura, que é aqui de Vila Verde, ao José Manuel Fernandes, trocámos mensagens e disse-lhe que era preciso repovoar o interior. Que era preciso, porque no interior até há habitação, e é mais mas é algo que provavelmente não desconhece. E é mais acessível, não, claro que não desconhece, e é mais acessível, e é preciso repovoá-lo para conter os incêndios, que é uma coisa que está aí aflitivamente. Dar-lhes, é mais barato dar um salário a alguém que vem para o interior, que lhe dá condições dignas de preço alimentar, para ele criar pastorícia, para dominar os incentivos, a floresta e, portanto, para conter, para os incêndios não serem tão dramáticos como estão a ser, é mais barato do que esta maluqueira toda que se cria à volta dos incêndios, deste aparato, desta loucura, porque isto é uma loucura, torna-se uma loucura. O dinheiro que se gasta no combate seria melhor a prevenção. Na prevenção, exatamente. Ou seja, fazer disso, como se fez no tempo em que eu cresci e nasci, em que os montes estavam todos limpos. Para as pessoas buscarem matos para a matéria orgânica. Mas hoje, e isso também é evidente no livro, hoje quantas pessoas trabalham as terras que possuem? Pois, pela razão que há um bocado falámos, no nosso caso ali, é um território de montanha, não é? Portanto, realmente as condições para aquilo ter agricultura foram sempre difíceis e pobres, não é? Porque não tinha dimensão. Agora, para pastorícia tem para turismo, e tem para vegetação pujante que a temos. O problema é preciso cuidar das coisas, e é preciso pessoas. Eu impressiono, quando eu há um bocado estava a falar no professor há 174 anos de Paredes, na Ventosa, o lugar estava cheio de gente, ainda no meu tempo, no século XX. Ainda no meu tempo, no século XX. Portanto, não é uma coisa assim tão distante. Até aos anos 70 havia. Hoje moram lá 2 ou 3 moradores. E quando alguém falecer, já são menos um. E ainda outro dia uma casa ficou vazia. E vão ficar mais. Mas não é só lá, é em todo o lado. Porquê? Porque as pessoas quiseram mudar de vida, têm direito a isso, emigraram, querem mudar de vida, querem melhorar a sua situação económica, é legítimo tudo isso. O problema é que é preciso criar condições para que outros possam vir, para que outros possam repovoar e fazer alguma coisa. Eu não sei se isto é ouvido, mas pelo menos fica... Mas qual é a percepção atual dos mais novos? Qual é que é? A percepção atual dos mais novos. A vontade de ficar não falta, mas condições para isso faltam. Não sei se há vontade de ficar, quer dizer, eu ainda não vi, eu sinceramente ainda não vi uma medida de ninguém do Estado português, e este Estado português que nasce
depois de 74, realmente fez-se muitas coisas, está muita coisa que já foi feita, fantásticas. Mas, de facto, relativamente ao interior, ainda não vi nada de muito objetivo, de muito concreto, que possa fixar as pessoas. Não se vê. Não há medidas. Não se vê nada com substância capaz de incentivar as pessoas. Porque as pessoas que nasceram há 20 ou 30 anos, os jovens de hoje, não são os jovens de 48 nem de 50 quando eu nasci. Não tem o espírito de sacrifício, não tem... É diferente, as coisas são diferentes, os valores são diferentes. Mas às vezes não é uma questão de sacrifício. Nos anos 60 em particular, as dificuldades levaram as pessoas à imigração. Claro, era para matar a fome e fugir à miséria. Foi assim. E alguns conseguiram estabelecer uma vida, inclusive... Claro que hoje o que é mais curioso é que alguma dessas gerações que lhe sucederam agora até são contra os imigrantes, que é uma coisa que eu não percebo. Enfim. Quando o país precisa deles, como dizem os mais... Pois é, abre-se concursos públicos para obras e não aparece ninguém, porque as empresas não têm ninguém para poder trabalhar. É que há aqui uma contradição muito grande, quer dizer, mas enfim, pronto. Mas aquilo que é a substância do livro, os usos e os costumes, que são muitos, interessantes aqui refletidos, mantém-se, sim, eu tentei retratá-los. Uma vida comunitária bastante mais rica do que a de hoje? Se havia, claro que havia. É o que eu digo, claro. Está retratada uma vida comunitária... Claro que havia, mas é assim, o que é que havia na altura para as pessoas, por exemplo, se divertirem? Eram as festinhas da aldeia, eram as festinhas dos santos que nós temos. Do resto não havia bailaricos, enfim, às vezes aos domingos, de tarde, etc. Também havia. Quem se lembra, nos anos 60 também havia. Sim, havia. Mas não havia os festivais que se fazem hoje. Tudo muito industrializado, enfim, nada disso. Eu não queria ser desagradável, mas estamos numa sociedade em que nós precisávamos de ponderar melhor os deveres e os direitos, mas ponderá-los melhor, haver um equilíbrio entre os deveres e os direitos, porque dá-me a ideia que fica é que há mais direitos do que deveres. Tens um título que diz o fim da pura ruralidade. Sim, está escrito. Está escrito um subtítulo. Está escrito, está aí o... Isso é uma evidência e... Sim, claro que é uma evidência, não é? Está aí a minha mãe, que era uma cantadora por excelência, que até quase ao fim da vida animava as missinhas lá na Ventosa, e os terços e tudo isso, e quando era, podemos também ir por aí um bocadinho, que não faz mal nenhum, e quando estava o senhor exposto, enfim, 24 horas, porque estava 24 horas, agora já não há ninguém, eram 2 horas por turno cada lugar, que se iam substituir, estava sempre alguém na igreja ao senhor exposto. Segundo já aqui verificamos, conversando inclusivamente com párocos do nosso arciprestado, recentemente houve uma situação dessas em que se praticavam esses momentos. Sim, havia a desobriga, que eram quem habitualmente não se confessasse, teria pelo menos de fazê-lo uma vez por ano, ninguém obrigava, como é natural. Mas antes disso havia uma outra, enfim, há uns 200 anos atrás, havia uma outra prática um bocadinho mais dura do que esta. Mas a desobriga é curioso que nos anos 60, 50, 60, ainda tem um bocadinho desse espírito que vinha de trás do mais longínquo. Também é referido a solidariedade que existia entre as pessoas, maior do que hoje. Sim, maior do que hoje, também por necessidade. Vamos ver. Porque é que as pessoas hoje não são piores do que eram há umas décadas atrás. Pelo contrário, não são. Nem se pode dizer isso, nem se pode concluir, na minha opinião. Pelo seguinte, é normal
que quando a carência da vida e a vida é difícil, as pessoas sejam solidárias umas com as outras. Por razões várias, por razões até de reciprocidade. Isto é, as pessoas precisavam de ser ajudadas e também iam ajudar. Isso vi eu, aconteceu e acontecia. Acontecia, por exemplo, nas passadas. Hoje, que as pessoas socialmente vivem melhor, têm mais independência, já não estão dependentes tanto uns dos outros, logicamente que estas coisas praticamente desapareceram. Não porque as pessoas sejam piores ou sejam... É por a natureza... Ok. Pela natureza da evolução. É uma questão de qualidade de vida, não é? As pessoas viviam, os avós, os pais, os netos, todos juntos nas mesmas casas, nascia-se e morria-se em casa, e hoje morre-se nos hospitais, depois é-se embrulhado e vai para uma câmara frigorífica, etc, etc. Enfim, tudo está mudado. O nascimento também é no hospital, embora agora também haja algumas dificuldades, parece, em algumas zonas do país, em já nascer no hospital, mas quer dizer, tudo está mudado. A sociedade mudou-se muito, não é? Estamos uma sociedade, nós somos homens livres, verdadeiramente livres, a partir de 74, porque até ali foi a monarquia, e a monarquia teve, de facto, conduziu-nos até aqui e fez grandes coisas. Depois foi o Estado Novo, que foi uma espécie, foi uma continuação da monarquia. Conduzemos até 1910. Hã? A monarquia conduzemos até 1910. Sim, mas Zé, a República mudou muita coisa e algumas coisas importantes, mas a linguagem era a mesma da monarquia. Mas Camões, que tu evocas, diz que todo mundo é composto de mudança. Sim, mas não consigo... Há um texto, há um impresso das jovens professoras, é ler esse impresso que vale a pena lê-lo para ver, e foi na República, perdão, que ele foi instituído, e portanto ele parece um manifesto. Um manifesto do tempo da monarquia. E não é da República. Portanto, enfim, as coisas não são assim não mudam assim tão facilmente, não é? Ainda aquilo que são os usos e costumes. É outra das os usos e costumes são a história de um povo. Eu já tenho dito isto várias vezes, até se os tribunais olhassem mais para os usos e costumes, se calhar tenham decisões mais justas e mais corretas, porque os usos e costumes é a sabedoria popular sedimentada em séculos de existência. E isso não deve ser desprezado. Mas, enfim, às vezes é. E é pena, porque os usos e costumes são importantíssimos e foram para nos conduzir até aqui, não é? Como povo. Porque nós temos um dever de gratidão muito com todos aqueles que nos antecederam. Todos. Eu, de cada vez que descubro uma avózinha mais ali, uma avózinha mais acolá, uma tinha mais... Não é? E que descubro a vida que elas passaram... é mais um que eu vou fazer umas orações por ela junto aos outros que faço, mas começo a pensar que o que é que aquelas pessoas não terão passado naquele tempo, naquele contexto histórico, não é? E isso, recordo, por exemplo, o tempo da Segunda Guerra Mundial e o tempo das senhas. Das senhas, de racionamento. Sim, é uma questão que eu agora não falo muito nesta edição, mas falei nas edições anteriores. Sim, falámos nisso. Sim, foi as senhas e foi o racionamento, é claro. Aliás, há gente que diz, e não é só um, é mais que um, que havia gente que nem dinheiro tinha para o que recebia dos racionamentos, porque nem esse dinheiro tinham. Portanto, a coisa foi terrível. Foi terrível. Foi terrível, como também é referido a vida de um pobre. Sim, é para ilustrar, ele ainda está vivo, o Almar ainda está vivo. E a falada na época... sopa de labrestos. Labrestos, sim. É uma espécie de... parece quase como é que é de dizer... é uma coisa que nasce no campo, não é? Sim. Nasce no campo. É mais ácido. Hoje vende-se como rúcula, que é sim, é mais ácido e tem, parece quase como as ortigas, a picar um bocadinho. Mas dá a minha mãe chegou uma vez a fazer, uma vez não havia hortaliças com fartura, faltou, e ela chegou a fazer uma sopa de labrestos também. Também falas aqui um dos capítulos, capítulo 5º, na evolução do ensino.
Sim, o ensino, claro, eu já falei nisso há um bocado no professor da 174 na Ventosa e nos outros sítios, e tenho aí muita coisa sobre o ensino, porque me pareceu que era importantíssimo percebermos, aliás, uma das coisas que hoje ainda me entristece muito é ver que ainda temos analfabetos, e não são assim tão poucos. E tens aqui a história de um amigo que conheceste que te fala da sua apresentação na escola, descalço. Não era um, eram mais que um, infelizmente. Mas tens aqui um testemunho. Há aí uma fotografia de Valdozende, de uma turma da catequese, que 3 meninas que estão à frente dessa fotografia estão descalças. Mas atrás há mais, só que não se vêem, porque estão encobertas umas com as outras. Mas atrás há mais. Portanto, infelizmente, nos anos 50 e nos anos 60 isto ainda era assim, não é? Referes também, uma vez que temos uma região para o turismo, as casas de interesse turístico. Eu tentei. Além naturalmente do património. Eu tentei, porque quando eu nasci, as varandas eram uma componente muito importante das casas. A do meu avô tinha, a nossa tinha. E quase todas tinham varandas, porque a varanda tinha uma função social muito, muito importante. Funcionava quase como sala de jantar, porque à fresca, ali, varandas cobertas, estou a falar de varandas cobertas, à fresca, funcionava como sequeiro também, para produtos da agricultura, funcionava para pôr azeitona, para pôr batatas, para pôr, quem tivesse em quantidade, maçãs, etc., frutas. Era muito, muito facetada o seu desempenho e a sua função as varandas. E, portanto, ao falar nas varandas, também falo nas casas e cito, e de quem eram e de quem não eram, e percorro, para dar uma explicação como é que evoluiu. Claro que as varandas foram acabando, porque as casas foram melhorando, foram feitas obras, ao renovar, começaram a desaparecer, e quase não há. Há um capítulo... Há varandas novas, atenção, há varandas novas, mas das casas tradicionais quase todas desapareceram. Fazes um capítulo próprio para cada uma das freguesias envolvidas. Sim. E isso que justifica, dizes, uma das razões que justifica esta terceira edição. Não, já era assim nas edições anteriores. Mas Está aí a Ida, que fez 100 anos no ano passado. Ainda está viva, graças a Deus. Essas pessoas têm conhecimento, a senhora Ida, por exemplo, tem conhecimento de que fizeste este trabalho? Tem conhecimento. Da parte das autarquias? Olha, por exemplo, esses pregos aí dos carros de bois, vi-os em Conímbrega. Eu visitei muitos museus. Eu, em 2023, fui a Lisboa de propósito visitar o Museu da Marinha, e tenho documentação neste livro de lá, e fui ao Museu dos Coches. E, portanto, eu visitei muitos museus, porque é no museu que nós encontramos todo o trabalho, está cientificamente tratado e muito bem tratado. E estes pregos, que vêm do tempo dos romanos, chegaram até ao século XX em uso. Durante 2000 anos. Dos velhos carros de bois. E as pessoas esquecem-se às vezes que estes detalhes são importantíssimos saberem-se. Porquê? Porque Quem não lembra o cantar dos carros de bois na descida do Monte. Sim, claro. Eu dou Quem detalhes. não lembra que tem idade para isso, claro. Pois. Eu dou detalhes aí sobre essas coisas, eu explico isso. E não há registros. Olha, essa ida a Roma, da embaixada, com o elefante ou o Papa. O Papa, a fazer habilidades, que eles ficaram impressionados a ver um elefante a fazer habilidades. Já nessa altura havia quem cuidasse dos elefantes e os trabalhasse de forma a eles fazerem habilidades, não é? O ciclo do linho e da lã procura-se Museu Viana do Castelo e um museu em Vila Verde. Mas o ciclo do linho e da lã que referes hoje é uma saudade, para quem se recorda. Nas nossas aldeias eu creio que já não se fará, ou fará-se pouco, mas linho ainda há, e portanto se linha lá ainda há quem no produz e quem no faça, não é? Portanto, ainda há. Agora
Isto foi para. Era um tecido importantíssimo. Foi um tecido. Até camisas de homens se faziam com estopas. Hoje há camisas de artesãos estopa que trabalham o linho já produzido. Industrial, é tudo industrial. independente. É tudo industrial. Não é? De qualquer modo, há um artesanato que ainda se mantém. Aqui no Sim, ainda se vai Conselho. mantendo, vai mantendo. Com uma cestaria de vinho, ainda há Sim, resistências. falo também Ainda há resistências. na Imperador de Ouro, na senhora, são- na senhora única, aqui que ainda faz também estaria, são tem a fotografia referidas. dela também. Já lhe dei notícias sobre isso também para ela saber. António, estamos praticamente a concluir. Isto é um livro para ler, que são 300 páginas. E 60 páginas. Para ler e para apreciar, não só ler, mas também, como disseste, ver as gravuras. Tem muita e coisa. ler, Tem muita coisa interessante. e ler as legendas das gravuras. Sim, sim. Que expectativas tens, se é que tens, naquilo que possa produzir este livro nas pessoas que o leem? É assim. Eu vou recordar mais uma vez, já são 3.000 livros desta obra. Desta vez é uma edição de 1000 livros. Sim, superou de longe as edições anteriores, que foram menores. Estas coisas são sempre imprevisíveis, não se pode estar aqui a fazer projeções relativamente à expectativa assim assado. Agora, estes trabalhos têm o seu efeito histórico, mas isto hoje, com a minha presença aqui ainda estou cá, isto terá mais valor quando a gente já cá não estiver, quando for os mais novos a querer saber coisas e a querer investigar. Percebes esta curiosidade de alguns mais novos que conheças? É assim, vamos lá ver, a sociedade da juventude de hoje está muito formatada pelas novas tecnologias, não é? E nós temos que, e eu também ando nelas, mas quer dizer, nós não podemos hoje fazer leituras relativamente àquilo que foi o nosso tempo, não, de forma nenhuma, não é? Agora, que eles, quando eles amadurecerem e começarem a pensar também no mundo e naquilo que vão ouvindo e lendo, apanhando estes livrinhos e outros, que há muita coisa publicada. As escolas mostraram alguma curiosidade nisto? As escolas, sim, é uma coisa que eu ainda não passei por lá, mas vou passar. Mas mostraram alguma curiosidade em conhecer? Não, ainda não foi lá. Nas edições anteriores mostraram uma de Vila Verde, uma senhora da minha primeira edição, eu depois até lhe telefonei para ver, comprou 6 livros para a biblioteca da própria escola, para ela e para os colegas. Foi uma coisa que me surpreendeu e eu disse, mas olha que eu sou um autodidata, afinal, não, mas o livro está muito bem, tem aqui coisas relativamente, por exemplo, aos moinhos, que está muito, muito bem organizado, agora ainda está melhor. Portanto, enfim, foi uma surpresa, os professores gostam muito do meu livro. Alguns até aqui vizinhos, E de Caniçada, curiosamente. E para concluir, vais continuar a aperfeiçoar este livro? Não, ou vais, ou vais dedicar-te a alguma coisa a mais? Esta série está terminou aqui. Aliás, o empenho, alguma coisa mais? O empenho disto, não sei, vamos ver. Chamou a atenção e vale a pena trabalhar. Eu vou fazer 77 anos brevemente e a gente nunca sabe o tempo que nos espera Mas a pensar nisso, para. Sabemos que já pensar assim, para. Sabemos que já vivemos muito e, portanto, já não temos muito mais para viver. Agora, alguma coisa, vamos ver o que vem. Não te esqueças dos centenários que temos aqui no Conselho. Centenário. Não te esqueças dos centenários que temos aqui no Conselho. Pois, o caso do livro do Padre Zé Carlos, mas parece que não há nenhumas comemorações. Não, centenários de pessoas. Sim, claro. O da Ida, enfim, foi lá à casa, eu entrevistá-la e está aí o depoimento dela, aquilo que ela me contou, etc. E há mais casos, mas nem toda a gente pode ir, não é? Também. De qualquer modo, não paraste de pensar. Não, eu não paro de pensar, eu gosto de... Deus Mas eu queria dizer pensar em Deus algo Nosso mais. Senhor deu uma capacidade Mas a ideia, eu entendo, eu sei o que tu queres dizer. Em algo mais. Sim, mas neste momento, só quando eu cheguei a fazer uma introdução para um trabalho
mas não sei dela. Ela desapareceu-me, não sei como, mas vamos ver se eu faço novamente e se desenvolverei alguma coisa. Vamos ver. Apenas para concluir uma informação, onde é que as pessoas podem adquirir o livro? Podem adquirir aqui em Vieira do Minho, na Farmácia Freitas, no Posto de Turismo, na Casa de Lamas, lá em cima no restaurante Ritrovo, aqui na Vila, nas Cerdeirinhas, no supermercado Baranda, na Agro Elisa, lá adiante naquele espaço comercial muito grande cá ali em Cerzedelo, onde era a Urbanop, também lá está, também é um ponto outlet, lhe chamam. Eu não tenho, presente o nome, também lá está, foi posto estes dias, portanto é por isso que eu nem tenho muito bem atualizado o nome. Depois lá embaixo o restaurante Roma, este aqui perto, também em Cerzedelo. Depois em Braga está na 100ª página. Que é uma livraria distinta em Braga, num palácio, uma coisa realmente belíssima. Bem frequentada e com tem cafeteria, tem tudo aqui. Um programa de atividades interessante. E aí é uma riqueza aquela livraria. Portanto, foi que eu elegi já das edições aqui anteriores. Em Vieira do Minho, Posto de Turismo, a farmácia Casa de Lamas, Farmácia Freitas e restaurante Ritrovo. Ritrovo, sim. Casa de Lamas. Casa de Lamas, sim, aqui na Vila, sim. Muito bem, António, obrigado por nos teres dado este tempo. Me felicito por continuares a insistir em preservar memórias, histórias e memórias que, como é dito, como se diz na história, memória é também identidade. Muito obrigado, Zé Luís, e aos senhores ouvintes pela paciência em me ouvir, e estas explicações e este apego que eu tenho à vida e aos livros e à história e às nossas gentes, que bem merece estes trabalhos. E que assim continue. Falamos do livro Vidas de um Povo, da autoria do vieirense da freguesia de Ventosa, António Soares Pereira, livro que podem encontrar, se tiver essa vontade, nos locais já referidos. Era só uma coisinha, se for possível. Nas pontes do Rio Qual também está no Posto de Turismo. Muito bem. O livro pode ser encontrado em Vieira do Minho, no Posto de Turismo, também na Farmácia Freitas, na Casa de Lamas ou no restaurante Ritrovo. Exatamente. Ainda em Rio Caldo, no Posto de Turismo, em Braga, na livraria 100ª Página. E nas Cerdeirinhas. E nas Cerdeirinhas. Agradecemos então a António Soares Pereira estes momentos e assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias. Vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.